Bom Dia Amazônia está de volta e hoje a nossa conversa é sobre direito do consumidor. Presta atenção, existem alguns direitos que o consumidor acha que tem, só que não tem. Nós vamos entender melhor isso com o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, Mário Paiva. Muito bom dia, Mário, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Amazônia. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez aqui no programa, né? Tentando esclarecer algumas dúvidas aí dos consumidores e telespectadores, né? Pois é, a gente está vendo já que o Carlos Vinícius está aqui, mas já já a gente conversa com ele. Deixa ele ali que vocês vão entender já já porque ele também está aqui. Mário, por exemplo, o direito àquela troca de roupa. As pessoas acham que é possível sim trocar as roupas quando compram, mas em quais casos isso realmente é possível? Não basta só não gostar da cor que pode trocar, não é? Não, claro, é verdade. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, né, a lei que regula o mercado de consumo de produtos e serviços no Brasil, ela diz que no caso de troca de roupa, é só quando o produto apresenta algum vício, né, algum defeito. Essa questão de trocar a roupa porque a pessoa que recebeu o presente, no caso, não gostou da cor, do tamanho, ela é uma mera liberalidade da loja, né, do fornecedor. A obrigação dele é trocar se a roupa vier com defeito, né? Um defeito de fabricação, um botão quebrado na roupa, um zíper, alguma coisa assim. Mas a questão da troca por cor ou tamanho é uma liberalidade do fornecedor, na verdade com o intuito de fidelizar o cliente, né? Pois é, Mário, vamos chamar mais gente para conversar com a gente? Olha só, você que está em casa pode participar da nossa conversa, o telefone é o 3228-1466, nossas linhas já estão abertas. Você tem alguma dúvida sobre direito do consumidor? Acha que tem um direito e não sabe ao certo se esse direito é válido, está previsto por lei ou não? Então, pega o telefone, liga para a gente, participa, que a gente vai tentar responder as suas dúvidas. Mário, tem algum outro direito que as pessoas geralmente é convencionado, por exemplo, eu sei que essa relação é muito mais da loja para atrair os clientes, uma política de boa convivência, né? Exatamente, é uma política de fidelização do cliente, né? É algo mais que a loja oferece para que o cliente se sinta bem atendido, né? E tenha o gosto de voltar na loja e fazer uma nova compra, né? Agora, por exemplo, a gente falou dessa troca de roupas quando tem defeito. Na internet, isso já muda um pouquinho de figura, né? Na internet a regra já é diferente, né? Na internet o consumidor, como ele está comprando à distância, ele não está vendo o produto, ele tem o direito do arrependimento que pode ser exercido no prazo de até 7 dias, né? A hora que ele recebe o produto na sua casa, se ele vê que não é aquilo que estava anunciado no site, ele pode exigir que o fornecedor, né, a pessoa que vendeu o produto, faça a troca imediata do produto, né? Agora, olha só, um caso, que eu não sei se isso é legal ou não, inclusive a gente já conversou sobre isso aqui, sobre venda casada. O cinema, isso aconteceu comigo, inclusive, olha só, eu não estou imune a essas coisas, não. O cinema da capital só permite que você compre alimentos fornecidos por eles. Outros tipos de alimento você não pode entrar no cinema. Quem está certo ou não nessa história? Olha, essa prática, Thiago, ela é uma prática que existe no Brasil inteiro, né? E eu, como advogado, entendo que essa prática é uma prática abusiva contra o consumidor. Porque, na verdade, o consumidor vai ao cinema para assistir um filme, né? Ele não vai ao cinema para comprar pipoca ou bala, entendeu? Assim, o produto, a atividade, enfim, do fornecedor é o filme, é o cinema. Então, eu entendo que condicionar o consumidor a só consumir na bomboniere e na loja do cinema configura, sim, uma venda casada. Eu acho que é uma prática abusiva inclusive, nós lá na Comissão de Defesa do Consumidor, Thiago, estamos estudando a possibilidade de, em parceria aí com o PROCON, com o Ministério Público, como Promotoria do Consumidor, enviar alguma ação para que, pelo menos aqui no Acre, a gente coíba isso, né? A justificativa da administração é que é possível entrar com alimentos sim, mas que sejam parecidos com os que são vendidos na bomboniere, por exemplo. Essa justificativa ela não é plausível, né? Não é uma coisa razoável, porque o que é parecido? Né? Se eu comprar uma pipoca lá nas lojas americanas, por exemplo, que ela vem na embalagem de fábrica e tudo, ela não vai ser igual a que eles vendem lá na bomboniere. Então, eu entendo que, de qualquer forma, configura sim uma venda casada. É uma coisa que eu acho que é uma prática abusiva contra o consumidor e que acho que as autoridades competentes têm que tomar uma providência contra isso, né? Olha só, chegou uma pergunta interessante para a gente, Mário. Existe algum crime com o consumidor que pode ir para a esfera criminal mesmo? Algum problema relacionado ao consumidor que pode ser encarado como um crime mesmo, para ser julgado nas esferas criminais? Existe sim, o Código de Defesa do Consumidor tem algumas situações que prevê que o fornecedor pode ser responsabilizado criminalmente, né? Aí vai depender de que situações são essas, né? No caso concreto, né?
Mas existe sim, com certeza. Outra coisa, assim, Thiago, que você abordou, que é muito comum acontecer, que as pessoas, que o consumidor acha que tem direito, mas na verdade ele não tem, com relação a cheque. Assim, porque eu acho importante a gente abordar isso, porque as pessoas fazem uma confusão muito grande. O cheque, o Código Civil diz que ele é um título de crédito à vista, né, ao portador. Então, essa questão do consumidor dar o cheque pré-datado é um acordo ali entre o consumidor, né, entre o fornecedor, no caso, e o consumidor. Porque, na verdade, não existe o cheque pré-datado no direito, né? O cheque é um título à vista. Então, assim, a loja, o fornecedor, ele não é obrigado a aceitar um pagamento com cheque. É claro que ele tem que informar isso lá, essa informação tem que estar para o consumidor. Visível, né? Exatamente, o consumidor tem que ter ciência de que aquele estabelecimento não aceita pagamento em cheque, né? Isso aí não é nada de legal, não é uma prática abusiva nisso. Olha só, mais venda casada. A Fátima da Sobral está dizendo que no estádio, para você entrar com comida lá, não pode. Tem que comprar lá dentro. Outra coisa também que eu acho que se enquadraria mais ou menos na situação do cinema, né? Eu entendo também que é uma exigência que não tem cabimento. Assim, agora é muito difícil, Thiago, na prática, as pessoas normalmente elas aceitam isso, entendeu? Que a pessoa já está ali, querendo assistir um jogo, querendo entrar no cinema, ela não vai fazer confusão ali na hora com o pessoal do cinema, do shopping, por conta disso. Agora é uma situação que a gente tem que estudar e ver o que pode ser feito aí à luz do Código de Defesa do Consumidor. Agora, isso sim eu tenho certeza que é direito do consumidor. A Lúcia está dizendo que comprou uma televisão, 1 mês e meio deu problema, levou para garantia, essa televisão ficou lá, não devolveram essa televisão, e aí o que ela faz? A Lúcia, ela tem direito a ter, no mínimo, a troca desse produto por um outro. Porque a televisão, ela se encaixa no rol dos bens duráveis, né? Os bens duráveis, ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem um prazo de até 90 dias para reclamar vício, né, desse produto. Então, ela já tem direito, porque como a televisão não é um bem, como diria assim, um insumo, um bem que não seja durável, né, um bem, ela tem direito à troca imediata desse produto. Se o vício, né, se o defeito não for consertado pela garantia. Olha só, bom, agora sim a gente vai conversar com o Carlos também, vamos incluir ele nessa conversa, porque com o Carlos a gente vai falar especificamente de Telex Free, sobre o caso Telex Free. Esse caso já ganhou proporções nacionais, a gente fala isso nos nossos telejornais quase todo dia, devido à quantidade de investidores aqui no nosso estado. Segunda-feira foi feita uma audiência, essa audiência manteve a liminar da Justiça bloqueando novos cadastros e o pagamento para os investidores já. Se a gente puder classificar esse investidor como um consumidor, se é que a gente pode fazer isso, qual que é o procedimento para eles agora? O que eles devem fazer? Bom dia, Carlos. Bom dia. Inicialmente, Thiago, gostaria de agradecer essa oportunidade de contribuir nesse debate que tem participado da vida de todos os acreanos, direta ou indiretamente. O Ministério Público, Thiago, entrou com uma ação cautelar preparatória de uma ação civil pública. E o que é isso? É uma ação coletiva. O ajuizamento dessa ação coletiva, Thiago, que acontecerá no prazo máximo de 30 dias após o ajuizamento dessa ação cautelar, não impede que os consumidores individualmente considerados entrem com as suas ações contra a Telex Free, se assim o entenderem, né? A ação do Ministério Público não impede. O que foi decidido em verdade no Tribunal de Justiça foi a manutenção da decisão do desembargador Samuel Evangelista, e não mais a decisão da desembargadora Thaís Borges. A decisão da doutora Thaís será julgada no agravo de instrumento a ser levado na próxima semana à segunda Câmara Civil. É bom que isso fique bem claro. Então, as esperanças desses investidores não estão totalmente perdidas, isso que você está dizendo? Ao contrário, Thiago, as esperanças dos consumidores devem cada dia estar maiores. Por quê? Porque nós estamos diante de uma ação cautelar, uma ação preparatória. Não é uma ação principal que o Ministério Público está impetrando. Na verdade, essas decisões serão necessariamente levadas para os tribunais superiores deste país, ainda que o Poder Judiciário acreano entenda que a manutenção da decisão da juíza deve ser feita. Bom, dessa conversa, você pode continuar participando, viu? O telefone continua na sua tela, 3228-1466. O Carlos Vinícius vai ter o maior prazer em explicar, tentar esclarecer a sua dúvida. Bom, a gente recebeu uma ligação, inclusive, dizendo se a pessoa pode já entrar na justiça para receber o dinheiro que investiu. Esse já é o caso de fazer isso? Em verdade, Thiago, essas ações individuais contra a Telex Free, elas só podem ir até a fase chamada no processo de liquidação de sentença. O recebimento desses valores depende da decisão na ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público.
O que está havendo um grande equívoco por parte dos consumidores, que, em certa forma, tem sido influenciado por alguns advogados. Digo a você, Tiago, que o recebimento dos valores investidos só serão efetivamente dados após a decisão na ação coletiva principal a ser ajuizada pelo Ministério Público. O que o consumidor individualmente pode conseguir é que o seu processo já seja sentenciado pela doutora Thaís Calil, e que com essa sentença seja feita a liquidação para ver quanto a Telex Free deve a ela. É acelerar o processo, então? Acelerar o processo. O recebimento de valores é após a decisão na ação civil pública, que ainda será ajuizada, volto a repetir. Agora, falando para o doutor Mário e para o doutor Carlos, por exemplo, não é só a Telex Free, né? Tem várias outras empresas com o mesmo segmento, dos chamados marketing multiníveis. Vocês acham que essa é a hora de continuar investindo nessas outras empresas ou não? Olha, Tiago, eu na verdade, eu não aconselho as pessoas agora, nesse momento, que o caso está sob júdice, né? Existe aí um processo já, eu não aconselho as pessoas a entrarem nessas empresas porque existem notícias até de que as outras empresas que trabalham também com o chamado marketing multinível também vão ser alvos de investigação e de ações, né? Então, eu como advogado que defendo a área do consumidor, não aconselho, nesse momento, as pessoas a ingressarem nessas empresas. Agora, existe também um pouco de confusão nessa história toda, Tiago, porque, no meu entendimento, essa relação de quem é divulgador da Telex Free ou dessas empresas, ela sai um pouco da relação de consumidor e vai um pouco para a relação até de empresário, de negócio. Porque a pessoa que investe nessas empresas, você ali, você tem que ter o direito para investir. Então você entra na empresa, vem sem ideia de que você é sócio, né, de que você é parceiro da empresa. Então eu acho que no meu entendimento essa relação sai um pouco até da relação de consumo, né? A alegação do Ministério Público, o processo é de que existem indícios de crime contra a economia popular, né? Isso vai ser apurado no processo e lá na frente vai ser resolvido se há ou não crime contra a economia popular. É muito difícil dar um parecer agora porque eu não conheço o processo, o que a gente sabe é o que está sendo divulgado na imprensa. Ótimo. Bom, a última perguntinha para a gente encerrar. Uma das propostas que é divulgada é uma mudança na lei, que o doutor Mário acabou de falar desse crime contra a economia popular. Se isso não for crime, essas empresas, teoricamente, estariam livres para atuar? Exatamente. A lei que regula os crimes contra a economia popular, Tiago, é uma lei muito antiga. E as leis penais, Tiago, elas podem ser desfeitas quando assim o Congresso Nacional o entender. Então, um projeto de lei que deixasse, por exemplo, de considerar a pirâmide financeira como um crime contra a economia popular, necessariamente daria uma aparência de legalidade a essas empresas que têm crescido no mundo inteiro, que são as empresas de marketing multinível. Ótimo, eu quero agradecer a presença dos senhores aqui, doutor Carlos Vinícius, doutor Mário Paiva, muito obrigado. Inclusive, doutor, muitas perguntas sobre direito do consumidor, a gente vai ter que responder isso na próxima semana. Com certeza, Tiago. A OAB, a gente está aqui em nome da OAB, em nome da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, e agradece o convite, né, de estar aí participando mais uma vez do programa.